A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, né, meus irmãos? Glórias a Deus. Mais um dia aí vencido, né? A honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Deus, Ele é maravilhoso, né, meus irmãos? Deus é bom. Meus irmãos, aqui tá um calor, meus irmãos, que só Deus mesmo. Só Jesus na nossa vida, meus irmãos. Que quente que tá, viu? Mas Deus sabe de todas as coisas, né, meus irmãos? Vamos crer e se apegar nele, né? Temos que se apegar cada dia mais com Deus, né? Porque a terra não vai suportar, né? Nós também não vamos suportar. A cada ano, né, que passa está mais quente, né, meus irmãos? A volta de Jesus está próxima. Amém. Glórias a Deus. Deus, Ele é um Deus maravilhoso para nós. Deus, Ele, desde o começo do mundo, meus irmãos, o que Ele quer de nós, ser humano? Obediência. Ele quer que nós venha ler a palavra, venha meditar na palavra, venha seguir os direcionamentos do Pai. Amém. Só que muitas coisas, meus irmãos, que acontecem na nossa vida quando estamos na presença de Deus, né? Ou até mesmo, né? Acontece assim na nossa vida, é permissão de Deus, né? Ah, hoje eu estou passando por problemas, né? É Deus que está permitindo na sua vida. Amém? Nesse mundo, meus irmãos, se você parar para analisar e pensar, os seus avós, eles chegaram aonde chegou, passando por provas, por lutas, problemas nesse mundo. Amém? Se você parar para pensar novamente, você vai ver que seus pais, né, eles, para chegar onde chegou, eles passaram por lutas, problemas adversos nesse mundo. Por isso que está escrito na palavra do Senhor, né? Tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo, você também vai vencer, né? Jesus deixou essa palavra para nós, né? E para nós vencer, meus irmãos, esse mundo, nós temos que estar apegado no quê? Na palavra e em Deus, que é o Pai Todo-Poderoso. Amém? Ah, mas eu estou passando por luta, estou na presença de Deus, mas eu estou passando por luta. Sim, nós vamos passar por luta. Nós vamos, não é que nós estamos na presença de Deus, que as lutas não vão vir. Vão vir todos que se foram, meus irmãos. Teve lutas, teve batalhas. O que Deus quer te dizer com isso, meus irmãos? Que Ele permite a batalha chegar na nossa vida. Ele permite coisas acontecer na nossa vida. Amém? Por quê, meus irmãos? Porque quando Deus permite problema chegar, nós se apega mais com Deus. Você já reparou que quando as coisas estão indo tudo bem, é difícil pessoas ler a palavra, já vai largando de escanteio. Quando as coisas estão fluindo, a pessoa desanima. Ah, hoje eu não vou na igreja, porque as contas estão pagas, né? O aluguel está pago, hoje eu tenho dinheiro. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu não vou na igreja hoje não, tá tudo certo em casa. Graças a Deus, né? Aí Deus permite uma prova. Para quê? Por que que Deus permite prova na vida do cristão? Não só no cristão, em todos. Porque só na prova, meus irmãos, que nós acordamos para buscar a Deus. Meus irmãos. E Deus nos ama. Por que Ele nos ama? Sendo que Ele nos dá a prova. Né? Tem muitos que perguntam assim, né? Por que Deus nos ama e nos dá a prova?
Porque quando Deus ama, meus irmãos, Ele coloca a prova. Para quê? Para que nós venhamos a ser salvos. Amém, meus irmãos? Aí, quando Deus chega na sua vida, né, faz um milagre acontecer, você não pode deixar de seguir a Jesus, como muitos fez por aí, quebrou a cara. Meus irmãos, tem muitos que estavam ali na presença de Deus e clamando, orando, ia na igreja direto, né, meus irmãos? Buscava o Senhor enquanto estava na prova, enquanto estava com o problema na sua vida. Depois que Deus colocou as coisas no lugar, que Deus abençoou financeiramente, colocou as dívidas né, no lugar, abençoou a pessoa, né? Por quê? Porque estava seguindo Jesus, estava indo na igreja, né, meus irmãos? Deus vem e abençoa aqueles. Abençoa. Só que pessoas começam a perder a vontade de orar depois que ganha a bênção. E Deus está alertando pessoas aqui, amém, meus irmãos, nesta data de hoje, para que você não venha, quando a bênção chegar, você não esquece de quem te deu a bênção, quem te abençoou. Não foi o homem, foi Deus. Ah, mas eu ganhei a justiça lá na justiça porque o juiz me deu a sentença, ganha para mim. Não, foi Deus que assinou o papel por você. Amém? Foi da vontade de Deus te abençoar. Amém, meus irmãos? Ah, eu fui curado, o remédio que eu tomei, não, foi Deus que permitiu, meus irmãos, a cura. Amém? Deus, Ele é maravilhoso, meus irmãos. E muitas das vezes Ele permite que coisas aconteçam na nossa vida. Amém? Por quê? Porque Ele quer nos salvar. Ele quer dar a salvação para todos nós. Mas infelizmente tem muitos, meus irmãos, que buscam a Deus por causa de bênçãos materiais. Aí Deus demora, né, em atender, porque é tudo da vontade dele, não é da nossa. Sai da igreja, para de orar, né, para de ler a palavra, e não é assim. Você quer ser abençoado por Deus? Você quer receber uma bênção maior na sua casa, que é a salvação eterna? Então busque a Deus, persevere nos caminhos do Senhor. Persevere, tenha fé, creia mais. Creia mais no poder de Deus, porque Ele tem poder, meu irmão. Olha, esse Deus tem poder, Ele nos moldou conforme a semelhança dEle. Ele formou a terra, meus irmãos. Esse Deus não tem poder? Tem, meus irmãos. Tem poder acima dos nossos pensamentos. Nem o cientista, aí o maior cientista dessa terra aqui não consegue entender os propósitos de Deus, as maravilhas que Deus faz. Quantos médicos aí já ficou assim sem entender a cura que Deus trouxe para muitas pessoas nessa terra? Amém, meus irmãos? Quantas pessoas Deus mudou o casamento, mudou família, mudou, né, a vida financeira. Quantas, meus irmãos? Muitas, várias. Tem muitas pessoas que Deus abençoou nessa terra. Ah, mas hoje está mais difícil de alcançar uma bênção. Por quê? Porque a geração da agora está mais fraca na fé. A geração de agora está fraca. Uns duvidam do poder de Deus, né? Tem igrejas hoje, meus irmãos, que você não vê o Espírito Santo. Você ouve a palavra, mas não tem o Espírito Santo. Não tem, você não vê o Espírito Santo falando dentro das igrejas. Tem muitos, meus irmãos, que quando acham uma pessoa que vai falar que tem o dom do Espírito Santo em revelação, em cura, coisa, muitos pastores tomam o microfone do Espírito Santo, meus irmãos. Você vê que as igrejas hoje
Você não vê o pastor falando de cura. Você não vê que o pastor não tem o Espírito, ele tem a palavra, mas estão vazios, estão como sepulcro caiado. Amém, meus irmãos? Cheio de ossos. Não tem mais o Espírito nas igrejas. E quando tem a ação do Espírito Santo, eles criticam, que é demônio. Quantos, meus irmãos, vão sair do púlpito? Quantos vão perder a posição que Deus deu e estão caindo nos seus próprios entendimentos? Estão falando palavras aonde Deus não está. Meus irmãos, não é fácil. Não é fácil. Amém? Jesus está voltando. Cada dia que passa, o povo está cada vez mais se entregando a sua alma, a sua vida a Satanás. Procurando. Olha, hoje em dia, meus irmãos, o estresse, o nervosismo das pessoas faz elas perder a cabeça. Você pode ver que você não pode olhar de lado, que é perigoso você tomar um tiro, uma facada, uma paulada, porque as pessoas estão todas atribuladas. O amor de muitos estão esfriando, meus irmãos. Agora você vê pai matando filho direto, é filho matando mãe e pai direto, é mãe envenenando os filhos, parente, todo mundo. O Satanás está tomando conta da terra e do povo. Quantos cristãos estão desviados dos caminhos do Senhor? Quantos estão querendo forças para voltar e não acham por quê? Deus avisou tanto, vigia na terra. Ore para que você não venha perder o galardão da vida. E muitos estão perdendo, meus irmãos, por causa da cobiça de dinheiro. Muitos estão perdendo o seu nome escrito no livro da vida, por causa da cobiça de dinheiro, de ganância. Por causa que, para chegar onde a pessoa quer, ele passa por cima dos outros, com mentira, defama. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, Jesus está voltando, só não vê quem não quer. Amém? Só não vê quem não quer. Satanás está tomando conta até das igrejas, meus irmãos. Hoje, nós temos que acreditar só em Deus. Acreditar só em Deus. Em Deus e na palavra do Senhor. Guarde a palavra de Deus na tábua do seu coração. Guarde a sua fé. Guarde a coroa que Deus te deu. Porque daqui uns tempos, meus irmãos, nem a palavra você vai achar mais. Meus irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Jesus está falando com muitos aqui. O Espírito Santo está alertando a muitos. Vigia. Hoje é um tal de eu sei. Uns querendo saber mais do que o outro. Um querendo estudar mais para o quê? Em vez de estudar para falar da volta de Jesus, falar que Jesus Cristo é bom, Ele cura, Ele transforma. Não, estão apontando o dedo um para o outro. Meus irmãos, antigamente, eu era criança e eu via que uma igreja saía dali a visitar outra lá do outro lado. Outra dominação, outro nome, outros costumes. Hoje, a coisa mais difícil é você ver
uma igreja visitando a outra em união. Por quê? Porque parece que os cristãos, meus irmãos, não falam a mesma língua. Muitos cristãos não estão falando de Jesus. Meus irmãos, eu de vez em quando eu escuto uns pastores, não vou citar nome, mas eles perdem mais tempo falando de outros pastores que morreu lá atrás, amém, do que do nome de Jesus Cristo. Eles colocam os pastores mais em cima no altar do que Jesus, do que a palavra. Eles perdem mais tempo, meus irmãos, pedindo dinheiro, caixinha, ou vem aqui, dá o seu pix, do que falando de Jesus. É uma vergonha para o povo cristão. É uma vergonha. O povo está perdendo a noção. O que é errado é certo. O que é certo é errado. Estão invertendo as coisas no mundo. Meus irmãos, Jesus está voltando. Se agarre na palavra. Se agarre no Pai. Ele é o caminho. É Ele. É Deus. Ele é o caminho da nossa salvação. E tem muitos perdendo a direção de Deus pelo seu muito saber. Tem pessoas que vão chorar amargamente. Oh, aleluia. Isso é sério, irmão. O Espírito Santo está falando. Tem muitos que vão chorar amargamente. Arrependa-se dos seus erros, dos seus maus caminhos. Jesus está voltando. Oh, glória a Deus. Não perca a sua coroa que Deus te deu. Continue na fé. Meus irmãos, cuidado aonde você pisa os seus pés. Cuidado a igreja que você frequenta. Nem toda a igreja que fala Senhor, Senhor, o Senhor está. Vigia. Leia a palavra. Antes de você orar, faça uma oração. Pede ao Espírito Santo discernimento das palavras, para que você venha entender o Deus falando com você em meio à palavra da Bíblia Sagrada. Não cai no seu próprio entendimento, no seu próprio achismo, de ler a palavra e achar, tem que ser assim, tem que ser do outro jeito. Meus irmãos, cuidado, vigia, Jesus está voltando. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Isso é um recado de Deus para as nossas vidas. Vigia na terra. Cuidado. Confia na palavra do Senhor, meus irmãos. Se Deus falou que vai te abençoar, pega a palavra. Creia na palavra. Recebe a palavra, tome posse, mas continue na posição. Continue orando, continue acreditando. Minha vida está toda errada, descontrolada. Continue. Deus está te provando. Deus, Ele está te provando não só para te dar bênçãos nesse mundo, mas para a salvação. Continue, não pare. No tempo de Deus vai acontecer. Mas creia, meu irmão. Fuja de palavras que duvidosas. Meus irmãos, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus, Ele é galardoador. Meus irmãos, Deus quer o nosso bem. Deus quer que nós vamos morar na eternidade com Ele. E muitos estão dentro da casa do Pai, perdendo a sua salvação eterna, por causa da ganância, da cobiça,
por causa da prostituição, do erro, meu irmão, da iniquidade. Já cheira mal nas narinas de Deus o pecado do ser humano nessa terra, a ruindade. Meus irmãos, Deus, Ele quer nos abençoar, Ele quer sarar essa terra, Ele quer fazer uma nova Jerusalém, mas o povo estão cada dia mais piores, atrás de ganância, de dinheiro. Quando você morre, você leva alguma coisa? Você não vai levar nada. Ah, mas eu aproveitei nessa terra. Aproveitou o quê, filho? O que você aproveitou? Se você teve problemas do mesmo jeito, com dinheiro ou sem dinheiro, você morreu do mesmo jeito, com dinheiro ou sem dinheiro. Do mesmo jeito que um mendigo morre sem nada, você morrerá sem nada e vai passar para o outro lado sem nada. Pessoas estão perdendo o senso. Meus irmãos, está acontecendo cada coisa no mundo, meus irmãos. Se prepara, você, cristão, se prepara. Jesus está voltando. Já está prestes para o anticristo. Está prestes. Não falta muito. Vigia, ore mais. Começa a orar pela sua casa, pela sua família, seus filhos. Ora mais. Leia a palavra do Senhor para esses falsos profetas não te enganar. Cuidado, meus irmãos. Meus irmãos, uma igreja precisa de dinheiro? Precisa. Precisa, meus irmãos. Precisa. Uma igreja sem dinheiro não vai para frente. Amém, meus irmãos? A obra de Deus precisa? Precisa, meus irmãos. Amém? Mas tem que ser tudo no controle. Como o sal da terra. Se você salga demais, você vai comer uma comida salgada, onde você sabe que vai te fazer mal. Você não vai comer. É a mesma coisa com a palavra. A palavra tem que ser na medida certa. Nem muito e nem menos. É como o sal da terra. Não pode colocar muito sal nas palavras. Nós não podemos ficar em prol de falar 2 palavras de Jesus e falar 10, 15 de envelopes, de dinheiro, de dízimo, de ofertas. De Pix. É uma pedição de Pix. Meus irmãos, Satanás está tomando conta do mundo. Abre seus olhos. A obra do Senhor precisa de dinheiro, sim, mas tudo no seu controle. É como os pregadores desse mundo novo que está aí, estão sem controle. Eles perdem mais tempo pedindo joinha, compartilhamento. Compartilha, leva lá, vou te dar 10 minutos para você compartilhar para 20 pessoas. Isso é cobiça no dinheiro que vai ganhar. Para de falar a palavra do Senhor para falar abobrinha no meio de live, no meio de... Meus irmãos, o que é isso? O que está acontecendo com o povo? E o povo está lá. Tudo caindo na lábia de Satanás. Isso é sério, meus irmãos. Abre os olhos antes que seja tarde. Abre seus olhos. Amém. Glórias a Deus.